Então hoje, irmãos, vamos tratar de um assunto profundo, onde fala, eu falei profundo porque vamos tratar das profundezas do nosso amado Senhor. É um estudo que espero que o Espírito Santo interprete as Escrituras para nós, que Ele nos leve a uma vida de profundidade com Ele, porque uma das maiores desgraças da igreja hoje em dia é a superficialidade, é uma crendice totalmente desconexa das Escrituras Sagradas. E nesse tempo, falamos hoje pela manhã, estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo onde as pessoas estão preocupadas tão somente com seus próprios interesses, e nós nos esquecemos que todos nós que fomos regenerados pelo Senhor, devemos cuidar dos negócios do nosso Pai, como bons administradores, como embaixadores de um reino. Irmãos, o nosso Deus e Pai confiou para nós o seu reino. Ele agradou, Lucas 12:32, a dar para nós o seu reino. Então, queridos, que privilégio é o nosso. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós já passamos da morte para a vida, nós somos um com o Senhor, estamos em Cristo, Ele está em nós. Então, que o Senhor então possa ministrar pelo seu Espírito, na interpretação e revelação da palavra, esse assunto. 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial, quando nós temos esta liberdade em nos reunir como igreja do Senhor, abrir as Escrituras. Suplicamos a Ti para que Tu abras também os céus para nós, nos dê, Pai, a capacidade, a sabedoria para compreender o que Tu dizes. Traz luz sobre essa verdade, Pai, ilumina as nossas mentes, nos dê sabedoria, nos dê visão espiritual e espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos o Senhor Jesus Cristo de uma forma plena, não apenas na letra, mas em realidade espiritual, que possamos tocar o Senhor, ser tocados pelo Senhor, e nos leva, Pai, para uma vida de profundidade com o Senhor. Entregamos em Tuas mãos esse tempo de ministração da palavra. Abençoa a Tua palavra e frutifique-a em nossos corações, edificando-nos como igreja do Senhor. Repreende toda ação que se levanta contra o Teu conhecimento. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vimos aqui que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus Ele tem guardado para aqueles que o amam. Então aqui mais uma vez uma pergunta muito interessante. Nós temos que consultar o nosso coração aos pés do Senhor e responder essa pergunta para nós mesmos. Nós amamos ao Senhor? Nós amamos a Cristo? Quando nós amamos o Senhor, irmãos, o indício, a experiência de que nós amamos o Senhor é que também amamos os nossos irmãos. Mas o versículo 10 fala que essas coisas que Deus então nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo 10 fala que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então hoje a gente vai caminhar um pouquinho para nós, diante do Senhor, analisarmos a nossa vida oculta com o Senhor. Nós vamos entender hoje muitas coisas, irmãos.
ver algumas experiências dos nossos irmãos. Eu creio que cada um dos irmãos e irmãs aqui deve ter sua experiência com o Senhor, uma vida profunda com o Senhor. Se não tiver, busquem. Vamos dar alguns direcionamentos para que a sua vida seja uma vida ascensional. Quando eu falo uma vida ascensional, é uma vida de crescimento espiritual, conhecendo o Senhor, conhecendo a sua realidade, conhecendo o seu coração. E uma das coisas que o Pai mais deseja para nós, a sua igreja, é que nós possamos olhar dentro do seu coração. Irmãos, quando nós nascemos de novo, claro que nós sabemos que o nosso pecado, Deus não pode habitar com as trevas, então Ele teve que remover o nosso pecado. Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado do mundo. Ele tirou o meu e o seu pecado, se você creu, porque se você não é um nascido de novo, você não vai entender nada. Você vai ficar como que um peixe fora d'água. Mas se você já teve uma experiência com o Senhor, que você foi incluído, inserido no corpo de Cristo, crucificado junto com Cristo, irmão, você morreu para o pecado. É uma atitude de fé, porque a Bíblia diz que o nosso homem velho morreu com Cristo e foi sepultado com Cristo, Romanos 6,4. Mas ao terceiro dia, juntamente com Cristo, também nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então nós já estamos lá numa posição que Ele nos colocou, onde ninguém pode mais tirar. Então, se você tem essa experiência, você vai compreender o que nós vamos dizer aqui nesta noite. Queridos, porque uma das coisas que é essencial que a gente saiba é que nada de superficial, guarde bem isso aqui, jamais vai tocar as profundezas, nem nada superficial também pode tocar as partes internas do nosso espírito. Então o Senhor tem nos chamado para uma vida de profundidade, porque, como eu já me referi anteriormente aqui, nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, em nossas profundezas, no nosso espírito que Ele regenerou. O homem é tripartido, espírito, alma e corpo. Então o espírito já nasceu morto, mas fomos regenerados, fomos vivificados. Então o espírito foi avivado. Quando o Espírito Santo tocou em nosso espírito, trouxe vida. Cristo é o Espírito vivificante, aquele que traz vida, e Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então Ele está em nosso espírito, num local, num recôndito bem profundo do nosso ser. Agora, aquele Espírito que diz aqui, no versículo 10, o Espírito que a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Irmão, o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você é o mesmo Espírito que perscruta as profundezas de Deus, as profundezas do Senhor Jesus Cristo. Então, Ele nos foi dado para falarmos desta vida profunda com o nosso amado Senhor Jesus. Isso é muito importante. Então, qualquer coisa, meus irmãos, que não vem das profundezas, nunca também vai alcançar as profundezas de outros irmãos. Isso é muito claro, isso é muito sério aqui na palavra de Deus. Se você vive uma vida em profundidade com o teu Senhor, você vai tocar outras vidas, as profundezas daquela outra pessoa. Mas se a nossa vida não está arraigada no Senhor, numa vida profunda com Ele, você pode pregar a palavra quantas vezes você quiser, dificilmente você vai tocar as profundezas daqueles que te ouvem. Então isso é muito sério nós analisarmos. Então, a menos que essa declaração venha das profundezas, nós não iremos tocar as profundezas dos outros, mesmo que ganhemos as suas emoções, as suas afetividades, a sua empatia, os seus pensamentos, e muitas vezes com as nossas mensagens podemos fazer as pessoas até chorarem, mas vai ser só no campo da emoção. Elas ficarão excitadas por algum tempo, mas logo isso vai se acabar, porque não saiu de algo que é profundo, de uma vida íntima com o nosso Senhor. Por quê? Porque apenas os profundos chamam as profundidades de outro, ou que pode tocar as profundidades de outros. Porque, queridos, muitas vezes expressões superficiais não irão tocar
corações de outras pessoas. Você pode ter certeza disso. Então, como deve ser a nossa vida com o nosso Senhor, irmão? Como você acha que deve ser? Eu quero que vocês abram comigo em Oséias capítulo 14, versículo 5. A nossa vida com o Senhor, ela deve ser uma vida em profundidade. Então nós vamos ler esses textos aqui, quero explicar para vocês e que vocês fiquem bem concentrados para compreender à luz do Espírito do Senhor todas as realidades naquilo que concerne a uma vida profunda com o Senhor. Então Oséias 14, 5, Deus está dizendo assim, olha, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele mostrou que o lírio é uma flor muito linda, muito bonita, mas Jesus disse que ela cresce pela manhã e à tarde murcha e seca. Essa é a nossa vida superficial, porque como o irmão leu aqui no início, toda erva, ela é como a carne, nasce de manhã e à tarde ela murcha, ela seca. Então, mas uma vida com o Senhor, o que nos chama a atenção aqui, parece algo assim um pouco estranho, né? A nossa vida, Deus está dizendo que Ele será para nós, povo do Senhor, povo de Israel, como orvalho, ele florescerá como lírio, lindo, bonito, mas o lírio, ele vai produzir as suas flores lindas, porque ele tem uma raiz debaixo do solo, que ela é bem mais afundada do que a sua superfície. Então, olha só, porque o lírio vai florescer, agora, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Isso está mostrando para nós que a vida cristã, ela é de 10 para baixo. Quanto mais você vai diminuindo, mais você está crescendo no Senhor. João disse assim, convém que Ele, Senhor Jesus, cresça e que eu diminua. Então, nosso crescimento é o crescimento para baixo, mas é também ascensional, porque crescer para baixo é uma vida em profundidade com o nosso amado Senhor. Porque vocês sabem, eu disse aqui algumas vezes que o riacho, ele faz muito barulho, mas ele é muito raso, superficial, diferente daqueles rios que são serenos, eles têm profundidade. Quando você joga uma pedra no riacho, você nem sente aquele barulho de água. Pessoas superficiais fazem muito barulho, mas elas são rasas em uma vida com o Senhor. São os crentes oba-oba, são os evangélicos vazios do evangelho, mas uma vida com o Senhor é uma vida que tem raízes aprofundadas nele. Irmão, e o resultado de viver uma vida em profundidade com o Senhor significa que nós poderemos ter uma grande tribulação, muita tribulação, sofrimento e dor, mas nós seremos refrigerados e ainda não vamos deixar de produzir frutos. Uma vida com o Senhor, irmãos, vai passar por diversos sofrimentos, por diversas tribulações, por diversas dores, mas não deixarão de produzir frutos. Vamos, acompanhe comigo, Jeremias, capítulo 17, versículo 8. Aqui, irmãos, ele está mostrando daquele que tem as suas raízes aprofundadas com o nosso amado Senhor, porque é uma pessoa que confia no Senhor e depende do Senhor. Tudo que ele faz, ele vai buscar a direção do Senhor. Por que muitas pessoas, elas se dão muito mal? Porque elas fazem as coisas, seus projetos, sem consultar o Senhor, se é da vontade dele ou não, né? Mas aqui, olha o versículo 7, Jeremias 17, 7, e vamos ler o 8 também. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora, olha o versículo 8. Este homem que confia no Senhor, a palavra fala assim,
porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque confia no Senhor. Percebe aqui? Quando vivemos uma vida em profundidade com o Senhor, meus queridos amados, confiando no Senhor, então vai crescendo em nós um alicerce, vai crescendo em nós uma confiança que nos deixa muitas vezes pasmados. É impressionante como o Senhor, Ele revigora, Ele refrigera, Ele rega a vida de um regenerado, cuja esperança é o Senhor, cuja confiança está no Senhor. Isso é precioso, porque observe aqui, que ele é como árvore plantada, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Queridos, para uma árvore, quando não chove, é terrível. A nossa vida, muitas vezes, pelas tribulações, pelo sofrimento, ela se torna muito árida, muito seca, mas a palavra fala aqui, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, porque nós temos uma fonte de águas viva, e essa água viva, falando do Espírito Santo, nunca vai secar. Jesus disse lá em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, profundidade, rios de águas vivas. Que maravilhoso é isso, irmãos. Então, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, porque está olhando para o Senhor, está dependendo do Senhor. Irmãos, que maravilha é isso. Enquanto eu e você, nós estivermos neste mundo, tenha certeza disso, sempre haverá 4 maneiras de uma pessoa receber a palavra. Quando você vai ministrar a palavra, se você vive uma vida em profundidade com o Senhor, pode ter certeza disso. Você lança semente, você ministra a palavra, o que vai acontecer? A semente, ela vai cair em 4 terrenos. Eu não vou falar aqui dos 4, porque vamos tratar sobre uma vida em profundidade com o Senhor. Mas se você observar aquela parábola do semeador lá em Mateus capítulo 13, a palavra fala que enquanto o semeador semeava, algumas sementes ali caíram na beira do caminho, algumas em lugar rochoso, algumas ali caiu entre espinhos e algumas caiu em boa terra. A semente é a palavra do Senhor. Isso aqui nos mostra, meus irmãos, que existe pelo menos 4 maneiras diferentes de uma pessoa receber a palavra. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer para nós aqui que essas diferentes condições, uma é o lugar rochoso. Não vou analisar todas, mas apenas fazer aqui menção do lugar rochoso. Por quê? Porque no lugar rochoso existe apenas um pouco de terra na superfície. Vou dizer isso aqui, tratar do solo rochoso, para que você entenda o que significa viver uma vida com o Senhor. Mas por baixo existem rochas. O lugar rochoso, caiu entre as rochas, o lugar é rochoso, então existe ali um pouquinho de terra na superfície, mas embaixo tem rocha novamente. Então, queridos, quando aqui a semente cai nesse tipo de solo, ela brota rapidamente, é muito superficial, mas assim que o sol sai, ela seca por falta de quê, irmãos? Por falta de raiz. A raiz é a sustentação da palavra. Abra lá em Marcos capítulo 4, versículos 5 e 6. Irmãos, o povo de Deus é um povo da palavra, então nós temos que analisar, buscar na palavra de Deus
para que nós então sejamos edificados e compreendamos o que significa uma vida em profundidade. Marcos capítulo 4, versículos 5 e 6, Jesus ele disse assim, referindo-se ao solo rochoso: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Está vendo aqui? A terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então isso aqui, irmãos, fala de uma vida que não é profunda com o Senhor. Recebeu a palavra com toda alegria. Irmãos, muitos crentes, muitos evangélicos recebem a palavra com uma alegria tremenda, mas não tem raiz. Então cresce, olha, nós estamos, mas de repente seca, murcha, porque não teve raiz. Agora, irmãos, uma pergunta aqui, vou fazer uma pergunta bem simples, seria para uma criança de 5 anos de idade. O que é uma raiz? Raiz, meus irmãos, é o crescimento que ocorre abaixo do solo. A raiz, quando nós lançamos a semente numa terra, se ela tem profundidade, ela vai crescer, ela vai firmar suas raízes, ela vai descer para baixo, vai procurar lugar para se alicerçar ali, para ficar arraigada. Então ela vai crescer. Então aquela planta será sustentada, mas o que a sustenta ela é a raiz. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, a raiz da nossa vida espiritual é uma pessoa, é Cristo. Ele é o Senhor da glória, Ele habita em nós, Ele está em nós. Então quem nos sustenta é o Senhor. A nossa vida por cima da terra é o lírio, mas as raízes é como o cedro do Líbano. Olha que coisa interessante. E Jesus diz que o lírio, ele cresce de manhã e à tarde murcha, mas as raízes vão buscar as profundezas de Deus, irmãos. E a gente vai ver também o perigo que é expor essas profundezas que cada um adquiriu diante do Senhor para os outros. Aí fora vai ter muita perda. Então, o que são as folhas? As folhas são um crescimento que ocorrem acima do solo, não é assim? Em outras palavras, as raízes são a vida oculta, enquanto as folhas são a vida manifesta. Quando você vê um pé de árvore, por exemplo, um cedro, nós citamos aqui Oséias capítulo 14, você vê o caule, você vê as folhas, mas você não vê as raízes. O cedro vai buscar a seiva até 100 metros de profundidade. Imagina, irmãos, a nossa vida com o Senhor em profundidade. Quem pode abalar? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Agora, queridos, o problema com muitos cristãos é que, embora haja uma vida aparente, externa, há pouca vida secreta com o nosso amado Senhor. Há superficialidade, em outras palavras, falta uma vida oculta com o nosso amado Senhor. O que é uma vida oculta com Ele, irmão? Eu sei que é bom nós termos comunhão uns com os outros, é maravilhoso, é bom compartilharmos a palavra, mas no lugar secreto. Como tem sido a sua vida com o Senhor? Você tem desfrutado da comunhão com o Senhor? A palavra fala assim, Jesus disse assim, vocês quando forem orar, entram no quarto e fecha a porta. Ali não tem plateia, é só você e o Senhor. Quanto tempo nós passamos aos pés do Senhor? Será que é 3 horas, 4 horas, 5 horas aos pés dele? Queridos, infelizmente, para vergonha nossa, muitos não passam nem 5 minutos aos pés do Senhor. Muitos nem oram, mas a vida, entre aspas, cristãs deles, são assim tão maravilhosas, né? São evidentes, eles fazem as obras, eles fazem tantas coisas, mas a vida com o Senhor não tem raiz.
logo vai secar e logo vai murchar. Irmãos, que Deus, o nosso Pai, trabalhe em nós para que possamos criar raízes e essas raízes sejam arraigadas nele. Abra, por favor, em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Observa que coisa maravilhosa aqui, irmãos. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4, ele disse assim, deixa aberta a sua Bíblia aí, por favor, em Colossenses 2, 6 e 7. Mas eu quero fazer menção aqui de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que ele disse assim, referindo-se à obra consumada no Calvário, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, olha aqui para mim, irmãos, preste atenção. A obra do Calvário veio para nos tirar deste mundo. Nós estávamos arraigados, plantados neste mundo, as nossas raízes estavam neste mundo. Pela obra consumada no Calvário, Ele nos desarraigou, Ele tirou a nossa vida pela raiz deste mundo. Será que Ele deixou a nossa vida suspensa? Onde é que nós somos plantados? A palavra fala, por exemplo, Romanos 6, versículo 5, na Revista Corrigida, porque se fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, se você não crê, irmão, que você foi plantado, unido com Cristo na sua morte, no seu corpo na cruz, você nunca vai ser ressuscitado juntamente com Ele. Você pode ser um crente, um evangélico, você não vai entrar na glória, porque quem vai entrar na glória é só santos. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Então Ele nos tirou pela raiz deste mundo e nos arraigou, nos plantou em Cristo. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como é que nós recebemos a Cristo? Pela fé, pela fé. E nós andamos por fé então, andar nele, andar pela fé. Agora, olha o versículo 27, nele radicados. Sabe o que significa essa palavra radicados? Que as minhas raízes foram colocadas nele, foram plantadas em Cristo, nele radicados. Então, se estamos radicados nele, consequentemente, e edificados. Ele vai edificar a sua casa, que somos nós, a sua igreja, mas nele radicados, Ele é a raiz, nós estamos unidos a Cristo, nele radicados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Você está vendo aqui, meu irmão? Queridos, é impressionante como crentes gostam de expor a sua vida externa, a sua vida de aparência, não é assim? Nós não gostamos de mostrar que nós somos evangélicos com a Bíblia debaixo do braço, aí todo mundo fala, não, aquele lá é um evangélico, aquele lá é um fanático, não é assim? Queridos, essa vida externa não tem nenhum valor, nem para nós, nem para o mundo, mas o que importa para o Senhor é uma vida com Ele. Hoje, quando uma pessoa ela é curada de qualquer doença, ela quer dar o seu testemunho aqui na frente, né? Queridos, vocês têm visto aqui irmãos que foram curados de câncer aqui, foram curados de doenças terríveis, vir aqui na frente dar testemunho? Nós não vamos deixar dar testemunho não. Por quê? Porque Jesus, quando curava qualquer um dos doentes, Ele dizia o quê? Vá e não conte nada para ninguém. Porque quando a pessoa vem aqui, ela não vai falar de Cristo, ela vai falar da sua vida. Ai, sabe, tantos anos eu sofri, ai, até que um dia, até no finalzinho ela vai falar que Cristo a libertou. Queridos, isso é perda de tempo. Dar testemunho daquilo que Jesus Cristo curou você, é muito fácil, isso vai atrair muitas pessoas. Começa aqui
ter reuniões de testemunhos, que não vai 2 meses, está cheio de gente aqui atrás de milagres. E aquelas pessoas que creem em Jesus por causa de milagres, Jesus não se confia a elas. Jesus disse lá em João capítulo 2, versículo 23 a 25, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e sabia o que era a natureza humana. Crer em Jesus por causa de milagre é conversa fiada, não está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer no Evangelho e for batizado será salvo. Jesus não mandou dar testemunho de milagres e curas e etc. Ele falou o seguinte: vocês receberão poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. O que é testemunha? Dar testemunho de você? Não, ser testemunha dele, falar a respeito dele. Só que os cabeça dura, cabeça de minhoca, inverteram, acharam que tem que dar testemunho de si. Não é isso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele viveu uma vida em profundidade com o Senhor. Eu vou começar a mostrar para os irmãos o que é uma vida em profundidade com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Ele escreveu algo aos Coríntios, claro que também a nós, que nos chama muito a nossa atenção. Olha aqui, 2 Coríntios 12, 2. Por favor, irmão, preste atenção, se interesse pela palavra do Senhor. E se você tiver dúvida, rogue ao Espírito Santo que lhe traga entendimento espiritual, revelação espiritual, para que você não seja um crente religioso, mas seja um filho de Deus santo em Cristo Jesus, senão você vai perecer. Nós criamos conceitos religiosos na nossa mente sobre cristianismo. Olha o que Paulo disse, 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo. Quem que é esse homem que ele conhece? Ele está falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para nós? Você já teve luz sobre esse texto aqui, irmãos? Sobre o que ele está mostrando para nós? Então, escute com bastante atenção e nunca se esqueça disso, é fundamental. Aqui, Paulo está admitindo, de uma forma tão clara, que não era lucrativo para ele mesmo ter escrito o que escreveu em 2 Coríntios 12. Sabe por quê? Não por causa dele, mas por causa dos outros, ele teve que fazê-lo. Porque ele foi obrigado a falar das visões e revelações do Senhor. Agora, irmãos e irmãs, esta deve ser a nossa atitude também, porque muitos de nós não podem resistir a teste de visões e revelações. Assim que temos um pouco de experiência, nós vamos tocar logo a trombeta. Irmãos, Paulo teve essa visão aqui 14 anos atrás. Ele vivia isso aqui era oculto em Paulo, ele vivia uma vida em profundidade com o Senhor, ele desfrutava disso, ele usufruía disso, irmão, mas ele não deu testemunho disso. Ele foi dar depois de 14 anos. E por quê? Paulo divulgou todas as suas revelações? Longe disso, claro que não. Veja o que ele disse aí no versículo 2, eu já li, mas vamos reler. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, o Deus o sabe. Irmão, guarde bem isso aqui, o apóstolo Paulo só divulgou essa experiência 14 anos depois. Irmão, quanta profundidade havia em Paulo, irmão. Ele poderia ter dito aqui muitas mais coisas. Seria maravilhoso se eu e você, se nós pudéssemos então esconder algo que recebêssemos de Deus pelo menos 7 anos, para assimilar tudo isso, para depois então falarmos. Mas irmãos, por isso que eu disse que para vocês, cada um de nós tem a nossa vida com o Senhor, em profundidade com o Senhor. Aquilo que eu alcancei em Cristo, não posso transferir para você.
Lembra de Mateus capítulo 25? Você tem que buscar isso diante do Senhor. Fala das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram sábias. As 5 tinham azeite, as 5 tinham suas lâmpadas e as 10 estavam com as lâmpadas acesas. Mas aí pararam, apagaram as lâmpadas, foram dormir. Meia-noite, eis a voz do noivo. As sábias, as prudentes, acenderam as lâmpadas. Ela tinha azeite, ela tinha uma vida em profundidade com o Senhor. Mas as nécias foram acender e não tinha azeite. E o que as nécias fizeram? Nos dá do azeite para nós. O que as prudentes falaram? Não, vá e compre. Azeite tem um preço, meus irmãos. É viver um tempo com o Senhor, um tempo de leitura da palavra, um tempo aos pés do Senhor, não fazendo pedido para as coisas, mas desfrutar de uma íntima comunhão com Ele. Lembra daquelas nécias? Dá para nós, dá de vocês um pouco de azeite, vai comprar, senão vai faltar para nós. Ou seja, não tem como aquele que possui algo mais de Cristo transferir para outro. Eu tenho que indicar apenas o caminho, para que vocês busquem aos pés do Senhor experiências mais profundas com Ele. Ah, meus irmãos, mas por 14 anos, o apóstolo Paulo nunca divulgou a sua experiência. Por 14 anos, a igreja de Cristo nada soube disso. Estava oculta em Paulo, uma experiência profunda com o Senhor. Queridos, por 14 anos, nenhum dos apóstolos ouvira falar disso. Sabe o que isso significa? Que as raízes de Paulo estavam bem abaixo do solo. Uma vida em profundidade com seu amado Senhor. Paulo, deixa-nos ouvir tudo sobre a sua experiência de 14 anos atrás. Irmãos, ele tinha muita coisa para contar. E ele disse isso aqui, mas não era da vontade dele, foi da vontade do Senhor. Que agora, Paulo, você pode dizer essa experiência, somente essa aqui. Então Paulo, ele ocultou ali. Talvez muitos de nós chegaríamos para Paulo: Paulo, conte-nos mais sobre a sua experiência do terceiro céu. Seria muito útil para nós sabermos toda a história, Paulo. Sabe o que Paulo disse? Aí mesmo, né? Agora olha o versículo 3 e 4. Ele disse assim: e sei que tal homem, ele mesmo, né? Se no corpo, fora do corpo não sei, e Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Eu estou dizendo para vocês, mas não é lícito para me referir para vocês isso. Mas o Espírito, então, queimou meu coração para que eu pudesse falar para vocês. Paulo estava dizendo aqui. Irmãos e irmãs, esta questão de raiz, ela é de extrema importância. Uma vida oculta com o nosso amado Senhor. Uma vida em profundidade com o nosso Senhor. Irmão, se você deseja ter a obra do apóstolo Paulo, então você precisa ter a raiz de Paulo também. Se você deseja ter a conduta exterior de Paulo, então você precisa ter a vida interior do apóstolo Paulo. Se você deseja ter o poder manifesto de Paulo, você precisa ter a experiência secreta de Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, através do seu ministério da pregação, muitas igrejas o Senhor fez com que elas nascessem. Irmãos, o que enche meu coração de alegria para ver o compromisso que este homem de Deus tinha. Ele falou assim em algumas das suas cartas, dizendo o seguinte: olha, eu me alegro por vocês, orando nome por nome cada um de vocês. Então Paulo, eu creio que passava noites e madrugadas em oração, intercedendo por aqueles irmãos, por aquelas igrejas. Ele tinha preocupação com todas as igrejas, porque ele tinha zelo por Deus. Aliás, Deus tinha zelo através de Paulo para com todos os irmãos. Por que então Paulo foi muito usado? Porque ele vivia uma vida em profundidade com o Senhor. Queridos, infelizmente, muitos não têm nenhuma raiz
e querem, e querem, e querem. Queridos, que Deus nos mostre a experiência de Paulo e nos leve a ter tal profundidade com o nosso amado Senhor. Sabe qual é a dica que ele deixou para mim e para você, para nós vivermos uma vida profunda com o Senhor? Abra lá naquela carta madura, Efésios capítulo 3, vamos ler apenas os versículos 18 e 19. E Paulo tinha um cuidado, irmãos, em não mostrar a sua vida interior que tinha com o Senhor. Ele pregou o Evangelho, falava da obra de Cristo, mas quando alguém começava a se aprofundar, Paulo se chegava a esses irmãos, a Timóteo, a Apolo, que era profunda nas Escrituras, mas não tinha experiência com o Senhor. Depois que teve, foi um grande companheiro de Paulo. Apolo, irmãos, Epafrodito, que eram homens que de fato tinham a mente de Cristo, que pensava segundo Cristo, que Cristo poderia usar a mente deles esclarecidas e renovadas para agir, para operar. Então eram homens muito usados pelo Senhor. Se você e eu, irmãos, vivermos uma vida em profundidade com Cristo, você vai viver uma vida da terra para cima, uma vida vazia, oca, sem graça, nasce de manhã, à tarde murcha, mas uma vida com o Senhor é uma vida em profundidade. Efésios 3, 18 e 19, Paulo disse assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos, está vendo aqui todos os santos? Isso significa que, irmãos, a importância dos santos estarem juntos, reunidos como igreja do Senhor, porque como nosso irmão ontem ministrou a palavra, que quando não há lenha, o fogo se apaga. Queridos, a igreja é como aquele braseiro vivo, você tira ali uma brasa e deixa ela fora, ela vira carvão, ela morre, ela fica totalmente sem graça, sem vida. A fim de poderdes compreender, de que maneira? Com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, o que é uma vida em profundidade? É estarmos cheios de Cristo. Cristo, Ele nos completa. Viver uma vida com o Senhor é uma vida nas águas profundas do Espírito do Senhor. Irmãos, não exponha a sua vida com o Senhor para qualquer pessoa. Isso é um estrago terrível. Lembra de Isaías capítulo 39? Isaías 39, irmãos, nós somos informados ali de que quando as notícias da doença e recuperação de Ezequias chegaram lá na Babilônia, na corte ali da Babilônia, foram enviados mensageiros da Babilônia com cartas e um presente para Ezequias. Sabe o que aconteceu ali? Abra lá, em Isaías capítulo 39. Ezequias, ele tinha sido um recipiente da graça de Deus, mas ele foi incapaz de resistir ao teste da graça. E a palavra de Deus diz aqui em Isaías 39, 1 e 2, diz assim, presta atenção, Isaías 39, 1 e 2, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias, agora presta atenção no versículo 2, e Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava aos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Você conhece pessoas assim, irmãos? Conhece pessoas assim? O que Ezequias mostrou para a corte babilônica? Todo o seu tesouro. Isso fala de vida oculta, estava escondido, sua prata, seus olhos mais finos mostrou. Queridos, uma dica para vocês aqui. Quando você chamar alguém para ir na sua casa, seja quem for, não mostre a sua casa. Olha aqui, vamos conhecer minha casa. Olha aqui, isso aqui é a cozinha da minha casa, aqui é o quarto dos meus filhos, aqui é o nosso quarto. Queridos, quarto é um lugar muito íntimo.
um lugar muito bonito para o casal, percebe? Não mostre a sua casa, o interior da sua casa para os outros. Fiz uma reforma lá na minha casa, vamos lá, quero mostrar tudo. Queridos, vocês não sabem o perigo que é isto. Vocês não sabem o perigo que é isto. Até aqui, quando vem pessoas de fora, a gente tem muito cuidado em levar para conhecer o estúdio de gravação, para conhecer algo aqui dentro. É um perigo terrível. Nossa vida oculta com o Senhor também não pode ser mostrada para os outros, irmãos. Eles veem o externo, eles têm que olhar para a nossa conduta. Se nós estamos vivendo uma vida com o Senhor em profundidade, a nossa conduta será uma conduta que vai expressar Cristo. Percebe? E Ezequias, irmãos, aqui, ele não conseguiu vencer a tentação de exibir tudo. Ele acabara de ser maravilhosamente curado de sua doença. Sem dúvida ele sentia-se muito presunçoso e queria expor, né? E achava que poucas pessoas no mundo haviam passado por aquilo que ele passou e que Deus havia curado ele. Que tragédia para ele, irmãos. Que vergonha. Quantas pessoas que eu conheço, não são estranhas. Eu fui curado de câncer, então eu vou dar um testemunho. E foi lá na frente, e curou, e dizendo que Deus curou, e deu testemunho, e morreu de câncer. Que tragédia, que vergonha, irmão. A carne é como erva, cresce de manhã, à tarde murcha e seca. Nossa vida com o Senhor é uma vida oculta. É eu e Ele. Se você foi curado de uma doença terrível, vai lá no seu quarto e fala: Senhor, graças te dou, porque Tu és um Pai maravilhoso, e eu sei que Tu tudo podes, muito obrigado, que louvado seja o Teu nome, amém. Não expõe para os outros. Agora, se tiver só a igreja de Cristo, você pode falar. Já pensou aqui? Está só a igreja, então o irmão aqui foi curado de uma doença terrível, né? Vai dar um testemunho aqui, e chega um visitante. O visitante vai falar para todo mundo que aqui acontece milagre, e amanhã depois as pessoas virão aqui, não por causa da palavra e do Senhor, mas virão por causa dos milagres. Isso é picaretagem. Estão me compreendendo? Ele cura, é o Todo-Poderoso? É o Todo-Poderoso, mas cuidado, porque aqui, irmãos, em sua exaltação, Ezequias exibiu todos os seus tesouros. E sabe o que isso significa? Isso significa que ele não passou pelo tratamento da cruz. Sua vida natural não foi tratada. Era evidente que todas as suas raízes estavam expostas. E por causa dessa exposição, Isaías disse-lhes, olha aqui o versículo. Vamos ver o que Isaías disse a Ezequias. Isaías 39, versículos 5 e 8 diz assim a palavra: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Versículo 7: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Por quê? Porque ele expôs tudo. Comprei um carro novo, vamos lá, vamos ver meu carro novo. Para quê? Não faça isso, meu irmão. Faça isso. Não mostre. É algo muito especial teu. Deixa eles verem. Deixa eles verem depois. Mas não seja você tomar a iniciativa. Ezequiel foi curado de uma doença que ele achou: puxa, Deus está comigo, no meu reino tem paz e esperança. Então recebeu carta e presente do rei da Babilônia. Queridos, o engano muitas vezes, se você não tiver discernimento, Satanás vai usar pessoas queridas. Pode usar um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, pode usar para lhe destruir. Então, peça ao Senhor discernimento.
Olha, eu recebi uma promoção lá no meu trabalho, eu quero dar um testemunho. Para que você vai expor isso? É algo pessoal teu. Porque tem gente que vai te invejar. Tem gente que vai torcer contra você. Recebeu uma promoção, vai para o quarto e fala: Senhor, graças te dou, porque Tu és um Pai tão maravilhoso e tem me abençoado. E eu não merecia isso, Senhor. Agora me guarda em Teu nome. Recebeu um dinheiro de uma herança, não conte para ninguém, conte para o Senhor. Se você expor, as pessoas ficarão de olho no teu dinheiro, vai querer dar cabo da tua vida. Hoje as pessoas estão matando aí por causa de R$50. Não expõe. Você quer fazer um teste? Vai na Praça da Sé em São Paulo, abre a sua carteira e começa a contar ali os teus dólares, as notas de 100. Não dá 5 minutinhos, você fica sem. Você fica sem nada. Não é assim? Então, a medida, irmãos, guarde bem isso, em que nós mostramos as coisas aos outros, será a medida de nossa própria perda. É muito sério. Não precisa contar. Contar para parente é a pior coisa que tem. Você vai ter muita perturbação. Recebi um dinheiro aí muito grande, aí você conta para os teus parentes, mas depois está ligando lá: você me empresta um dinheirinho para mim? Não é assim? Então, queridos, a medida em nossa vida que exibimos diante dos outros, será a medida que desistimos em nós mesmos, porque este é um assunto solene e ele exige mais muita nossa atenção. Porque, irmãos, felizmente, muitas pessoas, elas podem deixar de revelar suas experiências. Ela tem que falar para o deleite do seu coração, questão de testemunhos. É como Ezequias, abrindo os seus tesouros para outras pessoas. Não faça isso, meu irmão. A nossa vida com o Senhor é com o Senhor. Quando Jesus, ele curava alguém, deixa eu mostrar um texto aqui para vocês. Abra lá em Mateus, capítulo 9, de 27 a 31, aqui é uma cura, de 2 cegos. Depois você lê todo o Novo Testamento, os 4 evangelhos, veja todas as curas que Jesus Cristo fez. Ele não mandou darem testemunho da cura que ele fez. Mateus 9, vou ler só uma cura apenas. Mateus 9, 27 a 31. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Eles divulgaram, mas Jesus disse que ninguém o saiba. Jesus disse para eles severamente. Hoje em dia, está curando uma dorzinha ali no dedinho: eu quero dar meu testemunho, Deus curou meu dedo. Meu Deus do céu, misericórdia. Paulo, ele testificou em 2 Coríntios 12, mas Paulo ali, irmãos, ele não revelou levianamente a sua experiência num período de 14 anos, estava oculto em Paulo. Mesmo se tivermos que dar um testemunho, devemos ser como Paulo, que se vangloriou por necessidade, embora ele mesmo disse: não era conveniente ou não convém ao homem referir. 2 Coríntios 12:1, ele disse assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Presta atenção aqui, 2 Coríntios 12:1, se necessário que me glorie, ainda que não convém. Isso não é conveniente. Ele está dizendo que, olha, eu vou passar, mas não é conveniente. Vou passar as visões e revelações do Senhor que eu tive com Ele.
na minha vida com Ele. Depois de 14 anos, vou falar um pouquinho só, irmãos, para vocês saberem para onde que vocês vão. Irmãos, guarde bem isso aqui. O ataque de Satanás geralmente ocorre quando o homem é exposto. O ataque do diabo e seus anjos, ele ocorre quando você expõe a sua vida. Vive uma vida em secreto com o Senhor. Se nossa vida não tem profundidade com Ele, nosso trabalho superficial só afetará outras vidas superficialmente. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude e nos dê graça para vivermos uma vida em profundidade com Ele. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos por mais um tempo que passamos aqui diante do Senhor, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Nos dê discernimento, Pai, para vivermos uma vida oculta contigo. Cuida dos anseios do nosso coração, cuida das nossas ansiedades, cuida das nossas manias de grandeza. Pai, que a cruz de Cristo opere profundamente na vida da nossa alma, reduzindo-a ela a nada, para que Cristo possa ser o tudo. Ele é o tudo que nós temos. Continue, Pai, abençoando e sustentando cada um dos irmãos como igreja do Senhor. Nós somos ovelhas do Teu pasto. Tu és o nosso pastor. Leva-nos guardados para os nossos lares e nos dê uma noite guardadas em Teu nome e uma semana abençoada. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.